Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã. E como nós prometemos, hoje nós vamos explicar a maravilhosa devoção que Nossa Senhora pediu. Aliás, Nossa Senhora disse, Deus quer estabelecer no mundo essa devoção. Então, se Deus quer, vamos acolher o pedido de Deus através da Mãe Santíssima. Hoje nós vamos explicar como você vai vivenciar a devoção pedida pelo céu, como garantia de salvação dos 5 primeiros sábados do mês. Eu quero antes citar uma cena que aconteceu com a irmã Lúcia, já ela estando no convento, anos depois da aparição. Uma vez ela encontra com uma criancinha e pergunta a essa criancinha se ela sabe rezar a Ave Maria. A criancinha diz, eu sei, uma criança bem pequenininha. E ela diz, sabe mesmo? Vamos rezar. Aí a criança fica calada. Ela diz, reze comigo. E a criança reza junto. Uma segunda vez, uma terceira vez, falamos da devoção das 3 Ave Marias, né? Terceira vez reza. E ela diz assim, todos os dias você vai na igreja de Santa Maria e vai dizer à Nossa Senhora, me dá o teu menino Jesus. E vai ensinar a criança a fazer essa devoção. Um tempo depois, aparece essa criança novamente para a irmã Lúcia. E a irmã Lúcia diz, você tem ido todos os dias na igreja, feito aquela oração que eu pedi para você fazer? E a criança olha para ela e responde, e você? Tem espalhado pelo mundo a devoção dos 5 primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria? E a irmã Lúcia percebe que aquela criança é o menino Jesus. E o menino Jesus começa a explicar para ela o que ela ainda tinha dúvida. Ela diz a Jesus, Jesus, o padre disse que essa devoção já existe. Eu falei para a Madre Superiora, eu falei para o padre, mas ele disse que a devoção já existe, da devoção dos sábados em reparação a Nossa Senhora. Porque existia a devoção de 15 sábados por causa dos 15 mistérios do Rosário. Mas Jesus diz assim, sim, minha filha, mas muitos começam e não perseveram até o fim. Por isso eu peço 5 sábados, de uma maneira mais simples, mas que façam com fervor, com a intenção de consolar o coração de sua mãe. E a irmã Lúcia perguntou ao menino Jesus, mas Jesus, para muitas pessoas é difícil de comungar no próprio dia, no primeiro sábado do mês. Pode ser 8 dias depois? E Jesus diz que sim, podia ser 8 dias antes ou depois, e pode até ser mais dias, embora é bom que se evite, né? Jesus diz, pode até ser mais, minha filha, mas contanto que esteja em estado de graça. Por isso, os estudiosos de Fátima recomendam que pelo menos seja próximo 1 vez por mês essa confissão. Tem que ser 1 vez por mês. E a irmã Lúcia diz assim, mas Senhor, e se esquecerem de fazer a intenção na hora da confissão? Jesus diz, então coloque numa confissão seguinte a intenção. Deixa eu explicar para você. Porque quais são as condições que Nosso Senhor e Nossa Senhora exigiram para receber essa graça? Primeiro, confissão, de preferência no próprio dia, mas pode ser 8 dias antes ou 8 dias depois. Se houver um problema grave, pode até passar um pouco, mas procure que seja nesse período, 8 dias antes ou 8 dias depois. Na hora que você confessar os seus pecados, é uma confissão normal, você vai contar ao padre os seus pecados, mas você vai acrescentar um detalhe, isso é exigido por Nosso Senhor. Você vai colocar a intenção, não precisa dizer isso para o padre, no seu coração, Jesus, essa confissão dos meus pecados é para reparar as ofensas cometidas contra o coração imaculado de Maria, que eu possa ter cometido e que as pessoas no mundo inteiro cometeram. No seu coração você vai colocar a intenção. Sem essa intenção, meu irmão, não vale essa devoção. Em cada um dos 5 primeiros sábados, você tem que se confessar. E na hora da confissão, você coloca a intenção, ok? Bem entendido? Pronto. Agora o segundo momento, a comunhão reparadora. No primeiro sábado do mês você vai em lugares que não tem missa, que tem celebração da palavra, vale também, contanto que faça comunhão de Jesus Eucarístico em estado de graça, né? Se você não confessou, mas você vai confessar 8 dias depois, mas tem que estar em estado de graça. O que significa isso? Não ter nenhum pecado mortal, senão ao contrário, é um sacrilégio, né? Então você vai fazer a comunhão em 5 primeiros sábados do mês consecutivos, sem quebrar. Precisa ser seguido
os 5 primeiros sábados do mês. E na hora da comunhão, assim como eu falei da confissão, em cada primeiro sábado, na comunhão também você tem que colocar a intenção, né? Na hora que você receber Nosso Senhor, você vem para a ação de graças e você já diz: Jesus, essa comunhão eu ofereço como reparação às ofensas tão terríveis que são feitas ao Imaculado Coração de Maria. Simples, não é, meus irmãos? A irmã Lúcia dizia que era o dia mais feliz, o primeiro sábado do mês. Ela dizia: hoje é o dia da Mãe do Céu, dia de salvação de muitas almas. Então, tem ainda outra exigência. Eu falei da confissão reparadora e da comunhão reparadora, 5 sábados consecutivos. Em cada sábado também você precisa rezar ao menos 1/3 do Santo Rosário. Também nessa intenção de reparar o coração imaculado de Maria. É a terceira exigência, rezar 1/3 no dia do sábado, do primeiro sábado do mês. Claro que somos chamados a rezar o terço e até o rosário diariamente, mas nesse dia você não pode deixar de modo algum de rezar esse terço nessa intenção. E o último ponto, qual é? Nossa Senhora pediu que fizesse 15 minutos na companhia dela. Você ficar 15 minutos na companhia de Nossa Senhora, olha que coisa maravilhosa, meditando os mistérios do Santo Rosário. Precisa ser os 15, irmão? Não, Nossa Senhora vai explicar, e a irmã Lúcia vai explicar para a gente que pode ser um mistério que mais te toca. Ou a própria irmã Lúcia tinha o costume de, em cada primeiro sábado, escolher um mistério para aprofundar mais. Podem ser os 15? Podem. Como você sentir no seu coração. Contanto que no decorrer dos primeiros sábados, você vá mergulhando nos mistérios do Santo Rosário. E eu partilho com vocês, são momentos maravilhosos. A gente vai consolar Nossa Senhora e nós é que sentimos o afago da Mãe, a ternura dela sendo derramada em nós. Vamos consolar, reparar e acabamos sendo consolados. Então você pode, nesse momento, escolher um cantinho seu, diante de uma imagem bela de Nossa Senhora e fazer esse momento. Pode ser numa igreja, pode ser na sua casa, mas tem que ser no primeiro sábado de fazer esses 15 minutos na companhia de Nossa Senhora. São momentos maravilhosos. Mas talvez uma dúvida que seja muito comum de acontecer: irmão, eu estou numa situação que eu não posso comungar. A comunhão espiritual vai valer para eu fazer essa devoção? Não. Para essa devoção, você precisa endireitar o que está errado na sua vida sacramental e voltar novamente a confessar e a comungar, na intenção de abandonar o pecado. Aliás, a intenção de Deus e de Nossa Senhora com essa devoção é te tirar do pecado mortal para poder te restaurar. Por isso é preciso sair do pecado e ter o propósito de não mais cometer o pecado. Não adianta você dizer: vou ficar 5 meses sem pecar e depois eu vou retornar ao pecado mortal. Não, senão sua confissão não é válida, porque é sacrílega. Por isso você precisa ter a decisão de deixar o pecado. Mas, irmão, e se eu cair em pecado mortal durante esse período? Se você está lutando, mas você caiu, claro que se confessando, a devoção vai acontecer, vai ser válida da mesma forma. Mas eu quero ler para vocês, meus irmãos, e terminar esse vídeo dizendo os 5 motivos. Em um outro momento, Jesus explica para a irmã Lúcia por que 5 primeiros sábados. Ele vai explicar as motivações. Minha filha, o motivo é simples. São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. É Jesus, na verdade, que fala para a irmã Lúcia. Primeira, as blasfêmias contra a Imaculada Conceição, de que ela é sem pecado original. Segunda, as blasfêmias contra a sua virgindade perpétua. Terceira, as blasfêmias contra a maternidade divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como mãe dos homens. Quarta, os que procuram publicamente infundir no coração das crianças a indiferença e o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. E o quinto e o último, por aqueles que ultrajam diretamente as suas sagradas imagens. E, meus irmãos, essas ofensas, todas elas, são feitas por ateus, por agnósticos também, mas principalmente pelos nossos irmãos protestantes. Por isso nós precisamos reparar
esse ultraje a Jesus quando ofendem a sua mãe. Por isso, faça essa devoção com muito amor, não só para conseguir as inúmeras graças na sua vida, para garantir a sua salvação, sim, também, mas também para reparar o coração imaculado de Maria. Jesus termina dizendo: eis minha filha, o motivo pelo qual o imaculado coração de Maria me levou a pedir esta pequena reparação. E em atenção a ela, mover a minha misericórdia, disse Jesus, ao perdão para com essas almas que tiveram a desgraça de a ofender. Quanto a ti, procura sem cessar com as tuas orações e sacrifícios, mover-te a misericórdia para com essas pobres almas. Jesus vai mostrar à irmã Lúcia que muitas almas são condenadas pelas graves ofensas que fazem ao coração de Maria. E por meio dessa reparação, o Senhor alcançará com a sua misericórdia a salvação dessas e de muitas outras almas. Que Deus te abençoe muito. Não deixe de compartilhar esse vídeo para que muitas almas vivenciem essa devoção. Dela depende a paz no mundo. Nossa Senhora disse. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ativa a notificação para que a glória de Deus se manifeste em muitas almas e o coração de Maria seja amado e acolhido por todos. Deus te abençoe e até a próxima.